Quero chamar a atenção dos irmãos para o texto de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Lucas 5, verso 17 em diante, diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes disse: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém. Meus queridos irmãos, se há alguém contestado no mundo até os dias de hoje, essa pessoa é Jesus Cristo. Não existe nenhum outro líder religioso que tenha sido alvo de tanta crítica, de tanto questionamento, mas também de tanto fervor e dedicação como a pessoa de Jesus Cristo. Os secularistas do mundo discordam até mesmo da existência dele. Há uma corrente imensa de pessoas que afirmam que o Jesus histórico, na verdade, nunca existiu. Nos olhos da dúvida, eles questionam a existência do nosso próprio Salvador. Os budistas o definem apenas como, alguma parte, a sequência do budismo defende como uma reencarnação de Buda. Você sabe que o budismo diz que há 6 reencarnações de Buda simultâneas no mundo. Constantemente. Então, um deles haveria sido Jesus Cristo 600 anos depois de Buda viver. O islamismo olha Jesus Cristo de uma perspectiva apenas de um homem. E um das suras, um dos versículos do Islã, no Corão, diz o seguinte: há um só Deus, Mohammed é o seu profeta, e maldito seja quem afirma que Deus teve um filho. Então, há questionamentos os mais variados. Os próprios contemporâneos de Jesus o questionavam demais. Alguns o chamaram de beberrão. Vai ver que eles viram Jesus tomando um vinhozinho e disseram: beberrão. Outros o chamaram de glutão. Outros o chamaram de falso profeta. E, pasmem, mesmo surpreendentemente, em Lucas nos diz que uns deles chamaram Jesus de demônio, Beelzebu, possuído por Beelzebu. Então, Jesus Cristo é uma pessoa, e foi e ainda continua sendo, o divisor das águas na sociedade.
Há todo um movimento no mundo agora para acabar com esse negócio de antes de Cristo e depois de Cristo. Não sei se vocês estão a par. Uma boa parte do mundo hoje, quando usa 20 antes de Cristo, que nós chamamos de antes de Cristo, continua usando o AC, mas é para dizer ano comum, retirando o nome de Cristo. A sociedade na qual nós vivemos, de uma forma progressiva, procura retirar os símbolos que apontem para Jesus Cristo. São crucifixos sendo removidos de tribunais, escolas. No Canadá, acabaram oficialmente, nos documentos oficiais, você não pode nem mesmo dizer que há uma árvore de Natal. Acabou esse termo. Porque você tem que dizer que é uma árvore das festas de fim de ano. Até a árvore de Natal. Os países de maioria cristã, progressivamente influenciados por todo esse ensino hoje em dia da imparcialidade das leis, não importa, e proteção às minorias, estão cancelando os feriados cristãos. Hoje, nos Estados Unidos, a Páscoa, sexta-feira, já não é mais feriado. Na 24 de dezembro, cancelaram. Não é mais feriado. Olha que situação. A pessoa de Cristo é contestada, é questionada. E isso só revela quem de fato Ele é. Ele é o divisor das águas. E na vida de muitos, Ele é o divisor da vida, antes e depois dele. Mas o mundo, que jaz no maligno, lança essas iniciativas de crítica à pessoa dele e de tentativa de anulação das marcas da presença dele. Quando Jesus Cristo estava conversando com os seus discípulos, no começo do seu ministério, isso aqui foi no começo do seu ministério, foi no primeiro ano do seu ministério, numa das fases mais impressionantes da sua vida, onde ele estabelece a si mesmo, chamado Ministério da Galileia, onde ele prega. Você sabe, você lê o Novo Testamento, você lê os Evangelhos, há ministérios de Cristo em regiões diferentes. Há o ministério de Cristo na Judéia, há o ministério de Cristo em Decápolis, do outro lado do Jordão, já na Jordânia. Há o ministério de Cristo em vários lugares diferentes. Mas há um ministério na Galileia. Parece, eu tenho dúvida que na mente de Cristo, não tenho dúvida que já era certo isso aí, parece que Jesus sabia que a gente ia precisar de uma clareza muito grande de definições em relação à sua pessoa. Muito mais os discípulos daquela época, que aguardavam os dias de Jesus, havia messias de todos os tipos. Houve um judeu, diz Flávio José, um egípcio, diz Flávio José, que levou 40 mil judeus nos dias de Cristo para cima de um dos montes e quase os joga todos de lá, dizendo que eu vou provar que eu sou o Messias, pulem daqui e eu vou socorrer vocês. O Novo Testamento faz menção a um grupo de radicais messiânicos que se revoltaram contra as tropas romanas. Então, o mundo sempre é muito convulsivo, e Cristo sabia que Ele precisava definir a si mesmo para que a gente pudesse entendê-lo e adorá-lo como Ele merece ser adorado. Esses dias atrás eu estava assistindo lá nos Estados Unidos, ouvindo nos Estados Unidos, enquanto dirigia, um programa que chama-se All Things Concern. É um programa que discute qualquer assunto, um programa da rádio pública. E normalmente são programas muito bons, mas naquele dia estourou com a minha paciência, foi além do que eu podia aguentar. Eles estavam lá, os convidados, que eram todas pessoas muito famosas nos Estados Unidos, estavam falando de como Jesus Cristo era um louco. Imagina, falaram que como é que pode alguém afirmar que ele é o único caminho? Se aí ele tinha uma personalidade distorcida, eles falavam. Isso é o que o mundo hoje fala. Esse negócio de ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém é bom, só o meu Pai, e eu estou seguindo a Ele, eu sou o único caminho. Quem ele pensa que ele é? Na rádio, nos Estados Unidos. Então, Cristo precisava definir-se a si mesmo, para
receber toda a honra, glória, fervor e dedicação e lealdade de todos nós. E o ministério da Galileia é marcado por isso. É marcado por Cristo se apresentando aos judeus de uma maneira geral, mas se apresentando na soberania de Deus a você nessa noite aqui. Quem é esse Jesus? Ele mesmo pergunta aos discípulos: que dizem o povo que eu sou? E as respostas mais abrangentes possíveis, de profeta a um morto reencarnado, como alguns que gostariam de interpretar desta maneira. As pessoas diziam: mas quem é? Ele precisava se definir, e assim ele se define. Nós encontramos Jesus nesse texto na Galileia, nas proximidades de uma região chamada Cafarnaum, perto do mar da Galileia, no norte de Israel, fronteira com a Jordânia. Era ali onde ele estava, perto de Gadara, que é do outro lado da fronteira, na Jordânia, perto de Tiberíades. Tudo é perto ali, tudo é perto, tudo é próximo um do outro. Ali naquela cidade onde recentemente descobriram a sinagoga dos dias de Jesus. E quando você visita Israel hoje, eles levam você lá e dizem até que esta sinagoga era a sinagoga que Jesus Cristo e sua família frequentaram. Tão antiga é essa sinagoga que foi descoberta. E Jesus estava ali, e o texto nos diz uma coisa linda, que muitos afluíram para ali, não é isso que diz? Muitos afluíram, eram tantos que o local estava superlotado. Sempre foi assim, sempre será assim. Aonde quer que Jesus seja apresentado com a pureza das Escrituras, aonde Jesus seja apresentado como Ele é, o bondoso, o compassivo, o poderoso, mas misericordioso, multidões vão aflorar, multidões vão chegar a Ele. Esses dias atrás, na Indonésia, um país de maioria muçulmana, onde 2 milhões de jovens se convertem a Cristo todos os anos, ao ponto que lançaram agora um movimento na internet chamado Save Marian, ou Salve Marian. É um movimento pedindo dinheiro aos muçulmanos do mundo inteiro para ver se eles fundam televisão direcionada, tipo MTV, direcionada a alcançar os jovens, ver se eles não continuam abandonando o islamismo e se convertendo ao cristianismo. E aí eu assisto aqueles YouTube, que está no YouTube. Eu assisto aquele material e eu dou graças a Deus, porque termina sendo um instrumento de evangelização. O que aparece lá durante 5 minutos, Jesus te ama, que diz que é a mensagem que os cristãos estão soltando para os jovens atribulados das grandes cidades. Que coisa linda! É isso mesmo, Jesus nos ama. Onde Ele seja anunciado com poder e com graça, as multidões vão aflorar para Ele. Isso porque o mundo de hoje não é em nada diferente ao mundo de Jesus, em termos das nossas necessidades mais profundas e existenciais. O que nós temos é uma tecnologia diferente, o que nós temos é alguns costumes diferentes, mas, na verdade, as nossas necessidades são as mesmas. Todos nós, inclusive nós que aqui estamos, em geral, continuamos, se não o conhecemos ainda, andando como ovelhas que não têm pastor. A gente vai para um lado, vai para outro, vai buscando. Dias atrás eu estava vendo um desses grandes apresentadores, nesses dias que eu estou aqui no Brasil, todo mundo vai atrás dele na televisão, escuta muito, dizendo: não, o que é que você acha de religião? Ele falou: eu já passei por todas e continuo transitando em todas, porque eu estou em busca. É assim, ovelhas sem pastor, vão para todos os lados, não encontram estabilidade em canto nenhum, porque ainda não encontraram aquele que, quando é anunciado, as multidões vêm e dizem: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então ainda temos esse grupo humano do qual nós fazemos parte, necessitando de proteção, segurança e vida. O texto diz: muitos afluíram para Jesus. A casa onde Jesus estava cheia de gente, não cabia mais ninguém. E aí souberam alguns lá, que eram amigos de um indivíduo que tinha paralisia, que Jesus andou curando outras pessoas. Eles falaram: é hoje ou nunca. Vamos lá ver se o bicho é bom mesmo. Vamos lá se ele age poderosamente. É hoje ou nunca. E eles chegaram lá e não conseguiram entrar. Você sabe como a humanidade é desumana. O cara está lá, vem a ambulância na rua.
O cara tem que botar a sirene na marginal do Tietê, em São Paulo, todo jeito, ficar morrendo dentro da ambulância, ninguém afasta o carro. E assim foi naquela casa mesmo. Tentava entrar, estava vindo um paralítico, e daí? Não tinha mais lugar. Então eles tomaram a única decisão amorosa possível: abrir o teto. Já que é para esculhambar, vamos esculhambar de vez. Abriram o teto e baixaram Jesus, o paralítico, numa maca lá, na frente de todo mundo. Aí sim, aí o espaço se abriu. E ali, naquela situação, bem como nas outras situações ali na região da Galileia, em todos os eventos que aconteceram, que nós vamos dar uma passada rápida neles, Jesus se apresenta à população de Jerusalém, de Israel, e a todos nós que aqui estamos nesta noite. E ele revela 3 coisas a respeito de si mesmo, que quando entendidas, quando absorvidas, quando cridas, quando elas se tornam o nosso pão e o nosso leite, quando se torna o nosso suco e a nossa carne, quando se torna o alimento que a gente precisa, transforma a nossa vida. O que é que ele revela a si mesmo? O que é de si mesmo? Primeiro, ele revela a soberania da sua pessoa. Ele revela-se a si mesmo como um soberano, como um Senhor, como Deus. E quando ele faz isso, ele espera de cada um de nós, você e eu, em resposta a quem ele é, submissão e obediência. Em Lucas capítulo 4, verso 34, até os demônios reconheceram quem Jesus é. Um endemoniado que aparece lá em Lucas 4, 34, confessa que Jesus Cristo é o Santo de Deus. Ai, Senhor, Tu és o Santo de Deus, diz o demônio. Essa era uma expressão muito interessante, porque em Israel, a expressão Santo de Deus tinha a ver com a expectativa messiânica de Israel, aquele que haveria de vir e resgatar Israel das suas escravidões de todo tipo. Reconhece a divindade de Cristo, a extraordinariedade da pessoa de Jesus Cristo. Em Lucas 5, 8, Pedro estava lá pescando com seus amigos no mar da Galileia, ali no mar da Galileia. Cafarnaum é na beira do mar. Estava ali pescando no mar da Galileia, um pescador experimentado, jogou rede, não pegou nada a noite inteira. Chega Jesus lá, que ele nem conhecia ainda, e diz: joga a rede aí. E ele diz: Senhor, tá bom, vamos jogar a rede. Joga a rede, mais por consideração com aquele senhor que estava dizendo ali: joga a rede. E a Bíblia diz que foi tanto peixe que ele chamou os seus amigos e diz: joga a rede também. E foi peixe em abundância. E aí ele chega na presença de Jesus e diz assim, reconhecendo o que tinha acontecido, ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele confessa a soberania maravilhosa de Jesus Cristo e o chama pelo nome que ele merece: Senhor, Kyrios, dono de tudo, Senhor de todas as coisas. Retira de mim, porque eu sou um pecador. Esse próprio texto que a gente leu nos diz que as pessoas, os fariseus que ali estavam, quando viram Jesus dizer: filhos, os teus pecados estão perdoados, respondem para Jesus no verso 21, só Deus pode perdoar pecado. Observe que Jesus não contraria essa afirmação, só Deus pode perdoar pecado. E para provar que ele era Deus, ele diz: o que é mais fácil dizer? Filho, os teus pecados estão perdoados, ou toma o teu leite e anda? Para que fique evidente que aqui a autoridade está falando, toma o teu leite e anda. Então a soberania de Cristo exige de nós submissão e obediência. Eu tive a experiência de ver a troca de guarda em vários países do mundo que são monarquias. E que coisa solene, aquela coisa. Visitei também o Palácio Real em Madrid, onde eu sou um admirador da história, e lá entrei na sala do trono de Filipe II. O trono que Filipe II, o homem mais poderoso do mundo, da invencível armada século XVI, criada para destruir os hereges, que naquela época eram os protestantes ingleses, organizou com 5.000 navios, disse: vamos acabar com esse pessoal aí de uma vez. E a invencível armada, a Inglaterra não podia resistir, os cristãos foram para a praia, vendo os navios chegarem no Canal da Mancha, oraram. Mês de outubro, não é mês de vendaval, deu um vendaval tão grande que os barcos foram destruídos, chocando-se uns com os outros. Deus é soberano, Deus é Deus. E eu estava lá na sala do trono de Filipe II, meu pé desaparecia.
andando naquele tapete vermelho, que era um negócio fenomenal, dava vontade de dormir ali. E eu fiquei lembrando, contemplando aquele trono maravilhoso, aquela madeira nobre, toda talhada, aquela coisa fenomenal. E eu fiquei lembrando de Apocalipse, daquele trono que um dia nós vamos estar na presença dele. O trono do Cordeiro, majestoso, glorioso, mas cheio de graça. Não era o trono de um tirano egocentrista que construiu um mosteiro de 3.000 quartos chamado El Escariol, no norte de Madrid, para morrer sozinho lá dentro, na sua opulência. Não é o trono de um tirano, mas é o trono gracioso de Jesus Cristo, poderoso, mas cheio de compaixão para com cada um de nós. Que coisa tremenda. Retira-te de mim, Senhor, eu sou pecador, tu és Senhor. Agora, quando a gente reconhece que Jesus é o Senhor, soberano, isso exige de nós uma resposta. E a resposta tem que ser submissão a Ele. Porque quem revolta-se contra o rei sofre as consequências disto aí. Foi assim com Lúcifer, o anjo caído, foi assim com os reis idólatras do Antigo Testamento, com Davi, com Salomão, com o filho pródigo, com Judas Iscariotes, com Ananias e Safira, com Diótrefes, com o diabo em Apocalipse 19, e é assim com qualquer pessoa. Quem revolta-se, quem não se submete, quem escolhe não se submeter a esse Senhor maravilhoso, sofre as consequências. Hoje em dia a conversa é: olha, não quero saber o que você está dizendo, eu sou livre. Já viu esse papo aí? Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre para levar a minha vida como eu quero. Lé do engano. Lé do engano. O segredo da liberdade nunca é a liberdade em si mesma. O segredo da liberdade é a obediência. É a obediência. Se a gente obedece, a gente é mais livre. Comece a desobedecer às leis, vê o que vai acontecer. Eu às vezes fico pensando num passarinho que tem lá no Alasca. Ele é tão pequenininho, mas é pequenininho, desse tamanho. No verão ele está no Alasca, porque que nem passarinho aguenta ficar 50 abaixo de zero. Ele está lá no Alasca, aquele passarinho desse tamanho. No inverno, que é muito frio no Alasca, nós o encontramos na Argentina. Ele voa 7.000 milhas, 13.000 quilômetros, desse tamanho. E eu fico perguntando como é possível, eu com essa minha barrigona não consigo nem andar 5 quilômetros, esse bicho aí voa 12.000 quilômetros, desse tamanho, e o vento forte, e as tempestades, porque ele migra para sobreviver. E aí a conclusão é que ele consegue tudo isso porque ele obedece 2 leis. Ele obedece a lei da gravidade e ele obedece a lei da aerodinâmica. Tenta fazer um passarinho voar com uma asa só, não vai a lugar nenhum, ele fica parado. A obediência é o segredo da liberdade. Eu tenho 3 filhos, todos são adultos, mas quando eles eram adolescentes, o que se submetia mais fácil era o que a gente tinha mais confiança. Não é assim com os pais? Você vai soltando, ele responde em obediência, você solta mais, não é assim? Mas se é uma peça rara, você controla ali com a corda curta, não é assim mesmo? É. Então Cristo revela-se ali como aquele que é o soberano, e Ele espera de nós a resposta em obediência, em submissão. Imagine se Pedro tivesse dito: não jogo a rede, o bom aqui sou eu. Coitado do Pedro, terminaria liquidado, não seria quem ele foi, um apóstolo tão memorável como Pedro foi. A obediência é o segredo de tudo para com Jesus Cristo. Agora, Jesus sabia que ele precisava aprender mais algo a respeito dele, não só a respeito de quão poderoso ele é. E então, por causa da sua soberania, a gente se submete em obediência como um rei que ele é. Mas ele também precisava revelar-se a gente como aquele que é digno de toda confiança. Ele tem o poder suficiente para que a gente confie nele, em todos os momentos da nossa vida. O paralítico, que a gente lê o texto aí, quando ele diz que é mais fácil dizer: perdoado os teus pecados, ou toma o teu leite e anda, ele olha para o paralítico e diz: levanta, toma o teu leite e anda. E a Bíblia diz que o paralítico levantou-se e foi para casa. Então, a magnitude do poder de Cristo espera de nós
a confiança em Cristo em todos os momentos da nossa vida. Em Lucas 4, 34 e 35, os mesmos demônios que eu mencionei anteriormente dizem assim: que temos nós contigo? Vieste para perder-nos? Os próprios demônios reconheciam quão poderoso Jesus é. Em Lucas 5, um leproso aproxima-se de Cristo e Jesus diz: que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Que expressão de confiança maravilhosa. E Jesus olha para o leproso e diz: quero, fica limpo. Isso tudo ali na Galileia. Ele estava se revelando, porque os discípulos estavam observando o que estava acontecendo. Mateus 8, 5 a 13 diz que um centurião chegou a Cristo. E o centurião era uma autoridade romana, que tinha 100 soldados com ele. E tinha muitos empregados, escravos, etc. Ele falou, surpreendentemente, Jesus, é o seguinte: eu tenho um escravo, um empregado, um servo, paralítico. Dá para você ajudar esse meu servo? Ele é uma pessoa boa. Jesus disse: vou lá na sua casa com você. Ele falou: não, Senhor, não precisa ir. Basta uma palavra tua e meu servo será curado. Olha que coisa linda. Ele reconheceu quão poderoso é Jesus. Eu refiro-me a Jesus de Nazaré, meus irmãos e irmãs, aquele de quem a Bíblia diz que não há dolo ou mácula, aquele que olhou para um coxo e curou o coxo, aquele que viu um cego de nascença, como Bartimeu, e teve compaixão dele, aquele Jesus poderoso que olhou para a tempestade e dentro do barquinho onde ele estava, e todo mundo: vamos morrer, e ele disse: cessa o vento, acalma-se o mar, e houve calmaria, e as pessoas disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe submetem? Este Jesus cheio de poder, cheio de majestade, cheio de glória. Esses dias atrás eu tive a oportunidade de conversar com um sacerdote da igreja copta, lá no Egito, e ele me contou de uma coisa interessante. Houve uma ocasião que ele estava andando na rua e foi sequestrado por aqueles barbados, sabe, os salafitas. Chegou um cara, parou o carro, pegou ele, jogou dentro do carro com mais 2 outros homens e levaram. Puseram venda no olho dele e disse: pronto, estou liquidado. Não vou dar nem tempo de avisar minha esposa, porque os sacerdotes coptas casam. Falou: não vai dar nem tempo de avisar minha esposa. E o carro, ele não podia ver nada, só sentia que o carro rodava pelas ruas do Cairo. Eles acabaram comigo. Quando chegou num determinado lugar, tiraram ele de dentro do carro, empurraram para dentro de uma casa. Quando abriram a porta de uma sala que ele não sabia direito onde é que era, porque ele estava vendado, foi sequestrado. E quando finalmente, dentro do quarto, tiram a venda, havia mais ou menos uns 16 homens e mulheres, todos de véu, todo com aquele negócio, a mulherada só com os olhos de fora, e havia uma mesa com pão e vinho. E eles disseram: desculpa ter sequestrado vocês, mas a gente aqui usa isso aqui como um disfarce, para nossas famílias não nos matarem, mas já somos de Jesus. Você pode celebrar a ceia com a gente, precisamos da ceia. Que Jesus poderoso, que coisa tremenda. Lá no Marrocos, um professor de matemática da universidade, por nome de Mohammed, resolveu se tornar ateu, porque quando você começa a estudar o Corão, 90% dos muçulmanos não leem o Corão, mas quando você começa a estudar, você descrê. O Corão diz que o esperma é colocado entre as costelas. Haja esperma poderoso para ficar lá entre as costelas. É uma coisa, é uma coisa tremenda, rapaz, tremenda. E ele se tornou ele é um matemático, ainda é professor da universidade, se tornou um ateu. E a esposa dele, ele convenceu a esposa para deixar de ir na mesquita, nas orações da sexta-feira. E ela ficou com aquela ansiedade no coração, sentindo um vazio tremendo. Aí ela disse, lembrou para ele: nós temos uma prima cristã, se você não quer mais ir na mesquita, o que é que acha da gente conversar com a nossa prima? Porque o Marrocos só tem 1.500 crentes no país inteiro. E pela graça de Deus, era a prima dela. E eles andaram de trem 5 horas para encontrar aquela cristã. Passaram o final de semana lá. E ele ficou lá pela sala, porque mesmo na família, a maior parte do tempo é homem numa sala, mulher na outra.
E elas duas ficaram conversando, tal. E não é que a prima levou ela a Cristo? E ela pediu assim a Jesus Cristo: Jesus, se o Senhor é poderoso e verdadeiro, manifesta-se a mim. Essa era a oração dela: manifesta-se a mim. E quando o marido encontrou com ela, voltaram a se encontrar à noite, o marido perguntou para ela: escuta, o que está acontecendo? Falou: o quê? Você está com doença de pele? Falou: não, por quê? Ele falou: estou vendo cruz no seu rosto. O rosto dela estava cheio de cruz, num ato soberano de Deus. E ela falou: não, não tenho. O que é que é? Ele falou: é cruz. Ele falou: é Jesus respondendo o meu pedido. Aí ele falou: nada, isso aí é impressão, isso é uma doença de pele. Aí ela começou a sentir cócega nas pernas, quando olha, cruzes na perna. E a cada 15 minutos ia e vinha aquelas cruzes. Samé Maurício, o pastor da igreja presbiteriana, ele pegou algumas das fotos que foram permitidas e ele guarda lá, mostrando que ele conhece. O cara, esse professor, agora virou um pastor também, pastor Mohamed, em Marrocos. Então, aí levou ela para a casa dela, voltaram para casa, tentando demovê-la, e ela naquela situação toda, aí de repente, depois de 1 ou 2 semanas, ela falou para Jesus: Jesus, não dá, meu marido tenta me demover, eu estou confusa. Se o Senhor é todo poderoso, uma vez mais, manifeste o Senhor a mim. E ela foi almoçar com o marido e contou ao marido que tinha feito essa oração. E aí o marido disse: deixa disso, isso é uma ilusão, isso é uma utopia. Mas quando ele estava falando isso, ela começou a sentir uma cócega na barriga. Aí eu não sei o que está acontecendo, uma cócega. Quando levantou a túnica, o marido viu lá escrito, sendo escrito na hora, Jesus Cristo na barriga dela. O dedo de Deus agindo poderosamente. Só parece história de outro mundo, mas só quem vai nesses lugares de opressão, onde a igreja está sofrendo opressões tremendas, e é proibido pregar o evangelho, senão pode ser preso ou morto, é que você escuta falar de Jesus. Toma a iniciativa, é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. E os dois se converteram. Samé Maurício me mostrou as fotos da igreja, que já tem uns 100 pessoas, a igreja dele no Marrocos, que é muito forte. O cara é professor universitário, muito conhecido. Pela primeira vez eu fui numa igreja que todos os nomes são muçulmanos: Mohamed, Ahmed, Ahmad, Mustafa, todo mundo é muçulmano lá, ex-muçulmano. Tudo chegando a Cristo, porque Cristo está revelando ao mesmo tempo o seu poder e a sua misericórdia. Não é uma maravilha? Que Jesus maravilhoso a gente segue, que coisa fenomenal. Eu não sei se eu falei aqui o ano passado do batismo. Eu falei do batismo aqui o ano passado? Batismo do pessoal lá, não falei? Do rapaz e da moça que foram batizados lá? Lá na hora do batismo, você não pergunta, em geral, se você morreu com Cristo, como a gente pergunta. Você pergunta se você morreu por Cristo, se você está pronto a morrer por Cristo, porque o perigo é real. E uma jovem de 23 anos, na hora do batismo, Faies perguntou para ela: você está pronta a morrer por Cristo? Porque você tem que esperar 1 ano a pessoa frequentando lá, que pode ser um espião. Um espião. Então, a pessoa tem que dar mostras de que se converteu mesmo. Ela respondeu para ele: se você tivesse visto o Cristo que eu vi, que Jesus apareceu para ela na conversão dela, você não me perguntaria se eu estou pronta a morrer por Cristo. Ela ganhou uma bolsa da Universidade de Oxford. E aí, o dia do batismo dela foi véspera da viagem dela. Mora num prédio de apartamentos lá em 13º andar, em Cairo. E ela então foi comunicar à mãe dela antes de sair: mãe, eu agora sou uma cristã, eu não quero que a senhora se desaponte, mas hoje eu fui batizada, que é a ruptura final. Eu agora sou uma cristã, e amanhã eu estou indo embora para Londres, então eu queria falar isso aqui para a senhora. A mãe pegou a filha e jogou do 13º andar. 13º andar. Ela só testemunhou, mesmo dizendo: eu estou pronta a morrer por Cristo, porque ela confiou na magnitude do poder de Cristo em protegê-la na vida e na morte. Um outro indivíduo foi, na mesma ocasião, 25 anos, foi examinado para o batismo, e o Faies perguntou para ele, que lá quem batiza são os presbíteros. Perguntou para ele:
você está pronto a morrer por Cristo? Ele falou, tenho medo, tenho medo. Então Faísca falou, quando você estiver pronto, volta. Levou uns 3 meses, ele pediu para ser batizado. Faísca perguntou, e agora, está pronto a morrer por Cristo? Ele falou, estou. Foi batizado, em casa foi falar para o pai pela primeira vez que agora era um cristão, 15 meses depois de frequentar a igreja. O pai falou para ele, meu filho, eu sei que você está indo à igreja, você pensa que eu não sei? É impossível, com uma mesquita a cada 300 metros, você não pensar que o povo não me disse que você está indo. E outra coisa, eu envenenei sua comida 3 vezes esse ano, com um veneno mais forte, e vi você comer tudo e não lhe fez mal. Meu filho, você está no caminho certo, continua com isso aí. Agora a gente responde mais positivamente a quem não morreu, não é verdade? Mas o poder da confiança em Cristo aplica-se a ambos os casos, na morte e na vida. Aleluia? Então a gente tem que estar preparado para viver e tem que estar preparado para morrer. E isso é possível por causa do poder de Jesus Cristo. E terminando, ninguém dormiu ainda não, gente? Terminando, vem a terceira revelação de Cristo ali, e aí nós vamos para casa. Porque, em primeiro lugar, ele revela a sua soberania, a soberania da sua pessoa, que nos convida a nos submetermos e a obedecermos a ele. Em segundo lugar, ele revela a magnitude do poder dele, que nos convida a confiarmos. Os seus problemas e os meus, eu tenho muitos, os seus problemas e os meus são nada diante do poder e da graça de Jesus Cristo. Você sabe que a manifestação do poder de Jesus na sua vida, quer você esteja vendo ou não, é tão grande, que mesmo diante dos seus problemas, você está aqui essa noite. Você podia ter acabado com a sua vida, você podia ter se desesperado, entrado num parafuso. Se você está aqui, é porque Jesus é bom, está lhe protegendo. Mesmo no meio dos problemas. Mesmo no meio dos problemas. Hoje eu fui botar esse paletó, não fechou. É só Jesus para me consolar. Ele é bom. Uberlândia é assim. Em 4 dias aqui eu devo ter engordado uns 3 quilos. Oh, Jesus, manifesta o teu... Seca essa barriga, né? Agora, terceiro e último lugar. Terceira coisa que Jesus revela e que a gente precisava aprender para a gente viver bem hoje e viver com confiança é a profundidade da sua graça. Ele não é só o Todo-Poderoso, ele é o Todo-Gracioso, Todo-Bondoso. E a profundidade da graça de Cristo não nos convida apenas a confiarmos nele, que ele é Todo-Poderoso, mas nos convida a nos convertermos a ele, porque ele é Todo-Bondoso, Todo-Gracioso. No capítulo 1 de Marcos, ali mesmo na situação da Galileia, um leproso chega a Jesus. Se havia um grupo estigmatizado nos dias de Cristo, era o leproso. Até hoje, em alguns lugares do mundo, na Idade Média, a lepra era tratada com tanta ojeriza que haviam as cidades muradas e haviam os espaços abertos só na rocha da muralha, em algumas muralhas, principalmente na França, onde os leprosos vinham do leprosário na Páscoa e tomavam a ceia da celebração da Santa Ceia na Páscoa, via aqueles buracos nas muralhas. Então o sacerdote colocava um negocinho e lá ia, o indivíduo pegava a hóstia, pegava o cálice, tomava lá e desaparecia. Ogerizado, jogado fora, desprezado da família. Coisa tremenda. O Antigo Testamento diz: se um leproso fosse chegando perto de você, ele devia gritar: sou impuro, sou impuro. E você deveria se afastar o máximo possível. E agora vem esse leproso para Jesus. Se aproxima de Jesus no capítulo 1 de Marcos, versículo 41, e diz: tem misericórdia de mim, Jesus, minha mulher me abandona, meus filhos me abandonam. Essa era a realidade dele. Não posso nem entrar no templo, todo mundo olha para mim, falta dedo, falta não sei o que, a gente não sabe o tipo de lepra que ele tinha, mas talvez fosse essa lepra terrível, uma lepra bubônica, que falta pedaço em mim, a coisa está tremenda, todo mundo me despreza, eu não devia nem estar aqui conversando com o Senhor, eu sou um impuro, impuro, impuro. E Jesus chega para ele, a Bíblia diz que a expressão do Novo Testamento é linda, diz que Jesus, profundamente compadecido, essa expressão profundamente compadecido, é a mesma expressão quando a gente sente cólica. Eu sei que não tem um aqui que não sentiu cólica ainda, hein?
é uma situação terrível. Você corre para o banheiro. Aquela coisa que domina, leva você a uma ação, porque você não é louco. Então, fica aquela coisa, vem lá de dentro. Quando Jesus viu aquele homem desprezado por tudo e por todos, deu uma cólica dentro dele. A ideia profundamente compadecida é aquele negócio que moeu aqui dentro, que ele não tinha outra opção a não ser estender sua mão bondosa e curar aquele homem. Quebrou todos os preconceitos. Pela lei, ele devia ter se afastado. Pela lei, aquele homem devia só ter dito, sou impuro. E Jesus vai lá e toca aquele indivíduo. Que coisa tremenda. Que Jesus maravilhoso. Que Jesus glorioso. A profundidade da sua graça levou Jesus a tocar naquele homem. E a cena seguinte mostra o homem curado. Curado por Jesus e dando glórias a Deus. Convertido. Mexeu lá dentro de Jesus o desprezo e a solidão do leproso. Se quiseres, Jesus, tu podes me curar. Jesus respondeu, eu quero. Em Mateus 8, há uma repetição de Isaías 53, quando diz que Jesus, o ministério dele foi marcado por uma coisa muito importante. Foi marcado pela decisão dele de tomar sobre si as minhas e as suas dores, problemas, frustrações, tristezas, abatimentos, depressões e as nossas enfermidades. A resposta à profundidade da graça de Jesus precisa ser, tem que ser, não é possível que não seja a nossa entrega completa a Ele, a nossa conversão. O leproso converteu-se em um divulgador, se você observar Marcos capítulo 1, verso 45. O centurião, que falamos anteriormente, diz assim, nem mesmo em Israel, ele disse assim, não é digno que o Senhor entre na minha casa. Jesus, meu Deus, olha, o cara se converteu, nem mesmo em Israel eu vi fé como esta. E Jesus diz, muitos tomarão lugar na mesa do meu Pai, que não serão judeus, serão como esse centurião. A graça de Jesus, graça de Jesus. Quando a Leda Maria estava morrendo lá em Brasília, cantora de primeira, uma voz maravilhosa, já não conseguia, crente, até debaixo d'água, já não conseguia mais sair voz que prestasse, era aquela voz rouca, câncer no pulmão. Reúne, o seu pai chega para ela e fala, Leda, uma amiga minha, Leda, 30 e poucos anos, fala, ela chegou para o pai e falou, pai, você sabe que eu vou morrer? O pai fala para ela, Leda, eu sei, mas sei que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E na noite em que Leda se encontrou com Cristo, cantou da meia-noite às 4 horas da manhã, só a graça de Jesus. Com a voz rouca, só tinha os parentes no quarto, escuro no hospital de base, após cada hino ela dizia, Jesus, venha me buscar, eu estou pronta. E cantava, hino de ó que esperança, aqueles hinos bonitos da nossa tradição. E após cada hino ela dizia, Jesus, venha me buscar, eu estou pronta. Às 4 horas ela para de falar. Pensam que ela morreu, mas os aparelhos mostravam ainda batimentos cardíacos e um pouco de pressão sanguínea. E ela, 4h40, ela diz as suas últimas palavras a Gessira, a sua prima, diz, Gessira, apaga a luz. E Gessira diz, Leda, a luz está desligada. E aí ela diz, Gessira, Jesus veio me buscar. Aleluia. Foi estar com Cristo. É a graça de Jesus, que nos prepara na vida e nos prepara na morte, que nos acompanha a cada instante. Quando o pastor Timoteus, lá em Samarang, na Indonésia, viu a sua igreja começar a crescer, ele faz parte da rede, ele mora dentro da igreja por causa de atentados contra ele. E no ano 2000, a igreja começou a crescer, uma igreja lá na Indonésia. E a filha dele estudava 2 blocos da igreja, mas tinha que ir de carro buscar e levar o perigo. E ele não pôde ir naquele dia, mas pertinho, 2 quarteirões. Ele pediu à esposa dele para ir. E ela foi, pegou o carro, foi, e no sair da igreja, uma moto bateu na porta do carro com 2 homens, mas foi embora. Ele falou, acidente. Foi quando chegou para pegar a filha, 2 blocos de distância da igreja, ele lá na igreja, e abriu a porta, a menina vindo para entrar no carro, ela abriu a porta, explodiu a bomba. Eles tinham posto a bomba lá. E a bomba explodiu e amputou as 2 pernas dela na hora. O sangue esvaiu-se e ela foi dada como morta ali.
ali. Ele ouviu o barulho, por alguma razão, já disse, foi com minha esposa, imaginou, correu lá. Quando chegou lá, estava ela no chão, e alguns crentes vieram correndo com ele, se ajoelharam, clamaram a Deus. Eu sempre fui incrédulo em relação àquele texto, alguns mortos vão ressuscitar, até o dia que eu conheci essa mulher. Deus a levantou. Ela não tem pernas, hoje ela usa pernas protéticas, e na nossa reunião ela veio com ele, hoje ele tem 70 anos, e aquela mulher, ela começou a dar o testemunho, não tinha nenhum de nós que não chorasse, agradecido a Cristo pela sua graça e misericórdia, e ela terminou cantando a Deus seja a glória. Que coisa linda, coisa linda. No ano que completou um ano do atentado contra ela, eles voltaram à carga. O pastor Timoteus, casa de madeira, influência holandesa, lá na Indonésia, estavam deitados com a sua esposa, tocaram fogo na casa. E por milagre de Deus, ele conseguiu retirar a esposa de dentro e ficaram do lado de fora olhando a casa ser consumida. E ele fez uma oração a Jesus. Ele lembrou que a Bíblia que o pai dele havia dado para ele, quando ele nasceu, de presente, aquele que a gente dedica aos filhos, estava lá, e ele havia colocado ali na lateral da Bíblia, naqueles espaços laterais da orelha, as experiências dele com Cristo na leitura da Bíblia. E ele fez uma oração a Jesus: Jesus, tem misericórdia, a casa está indo embora, mas preserva a minha Bíblia, porque ali está a história do meu andar contigo, está minha ligação com o meu pai que me deu espiritual. Meu pai me deu essa Bíblia quando eu nasci, ali está todo relato do que o Senhor fez comigo na vida. Preserva a minha Bíblia. Quando o grupo veio fazer o rescaldo, só tinha cinzas, a única coisa que não foi tocada pelas chamas foi a Bíblia. E ele contando isso, todos nós chorando. Jesus é bom demais, protege a gente e abençoa a gente. A bondade de Jesus nos convida à conversão. Um dos últimos testemunhos que eu vi recentemente foi de uma mulher, também lá na Indonésia, eu vou muito lá, muçulmana. O filho de 5 anos, um dia no movimento, Jacarta é uma cidade muito grande, desapareceu. Ela não sabe se foi sequestrado o menino, foi 5 anos de idade, muçulmano. Por 10 anos ela agoniada, angustiada. O filho chama-se em português, a tradução do nome do filho dela é André. 10 anos. Um dia alguém falou para ela que Jesus era bom. Eu a conheci lá, ela trabalha hoje na Casa da Bíblia lá, em Jacarta. Ela falou: Jesus é bom, chama-se Issa no islamismo, é bom. Pois bem, se ele é bom, que ele tenha misericórdia de mim, me dê meu filho de volta. E aquela noite Jesus apareceu para ela e disse para ela que o filho voltaria no dia seguinte. E disse mais a ela onde ela deveria ir. Ela deveria ir na praça central da cidade, onde tem o parlamento. Tem um gramado muito grande, visitei a praça. No dia seguinte ela foi lá. E ela procurava o André e não viu o André. Olhou para os lados: cadê o André? Cadê o André? E no desespero, a única coisa que ela pôde fazer, ela via que tinha uns meninos brincando, jogando futebol lá na grama, mas o André, cadê o André? A mãe desesperada. Ela gritou o nome do filho: André! Com toda a força do pulmão dela, diafragma dela. E quando ela gritou, as crianças pararam de jogar bola, os adolescentes, e um correu para lá e falou: a senhora me chamou? Era o filho, cheio de vício, abusado sexualmente, todo arrebentado, menino que morou 10 anos na rua, sobreviveu 10 anos na rua. Jesus trouxe de volta. Jesus é bom. Jesus é bom demais. E ela se converteu. Jesus é bom demais. E a bondade de Jesus, a profundidade da graça de Jesus, convida você e a mim a nos convertermos a Ele, a entregarmos a esse Jesus que é tão misericordioso para conosco. Vamos curvar nossas cabeças com a palavra de oração.
Cabeças curvadas e olhos fechados. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Um político? Um poeta? Um revolucionário? Um homem apenas? Quem sabe nesta noite, alguns de nós precisamos descobrir quem de fato Ele é. O Todo-Poderoso, que nos convida a nos submetermos a Ele, como o Rei que Ele é. Esse soberano que, tão poderoso como é, nos convida a confiarmos nele a nossa vida, confiarmos a Ele a nossa vida, confiarmos a Ele as nossas lutas e dificuldades. E esse Jesus tão bondoso, que toma nosso lugar na cruz, que toma o nosso lugar no andar da vida, que caminha ao nosso lado, que cuida da gente e que diz: eu estarei com você, você nunca vai ficar só. E que nos convida a lançarmos sobre Ele a nossa fé nessa noite, cremos nele, entregarmos a nossa vida a Ele, sabendo que os braços dele estão abertos para nós, porque Deus é amor. Nesta noite, se há alguém que diz: eu vim hoje aqui, eu estou aqui, eu já frequento essa igreja, estou visitando, já estou até daqui, filho de crente, visitante, não importa, mas eu nunca me lancei nos braços de Jesus para valer, e hoje eu quero pedir a Ele, como o leproso pediu: me cura, Jesus, me limpa, Jesus, me aceita, Jesus. E eu quero ouvir dele, no fundo da minha alma, aquela resposta abençoada, dizendo: quero, fica limpo. Jesus, hoje eu me entrego a Ti. Cabeças curvadas e olhos fechados, eu pergunto: há alguém? Eu gostaria de, na simplicidade desse momento, me alegrar com você e orar a Jesus pela sua vida. Só peço que, se há, onde estiver, fique em pé nesse instante, para que eu possa ver e orar por você. Graças a Deus. Várias pessoas. Hoje, Jesus, entrego a minha vida a Ti. Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Mais alguém pela última vez? Graças a Deus. Várias pessoas. Hoje, Senhor, glória ao Teu nome. Que Jesus maravilhoso. Vamos orar por vocês. Peço a gentileza de vocês procurarem o pastor. Se vocês não conhecem ainda o pastor Honório, fiquem em pé, Honório. Gentileza, após o culto, vira para as pessoas aí, para que elas, em vez de você as veja, e aí você vai procurar estas pessoas ou elas a você após o culto, está certo? Agora saiba que aqueles que vêm a Cristo nunca serão lançados fora. A partir de hoje Ele olha para você e já não lhe chama servo, mas lhe chamará amigo e amiga. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu Te louvo por estas vidas, Senhor, porque com elas está acontecendo agora o que aconteceu comigo e tantos outros aqui no passado. O milagre do encontro, aonde o passado se vai e tudo se faz novo. Glória ao Teu nome. Pedimos que todos estes que levantaram-se como um sinal de quebrantamento na Tua presença possam sair daqui hoje campeões da vida, sabendo que o Senhor nunca nos abandona. Glória ao Teu nome. Obrigado, Jesus, por quem Tu és. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Amém. Amém.